Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo mais uma vez ao meu canal. E hoje eu tô com o modelo aqui, o Kaique. Trouxe uma demanda aqui para mim, né? Um cara que é vendedor, precisa se conectar mais com o cliente. A gente vai trabalhar um corte um pouco mais social aqui, sem perder a naturalidade dos cachos dele, para que fique uma coisa mais harmônica e que fique no dia a dia uma coisa mais prática, tá? A primeira coisa que eu vou fazer aqui nesse cabelo é lavar ele. Então eu vou pro lavatório e já volto. Lavado aqui, pessoal, eu vou desembaraçar aqui um pouquinho, só para a gente fazer as divisões e eu mostrar para vocês de uma forma mais prática, tá? Então usa uma escova mais raquete aí, para o cliente não sofrer tanto. Se você usar pente, vai acabar tendo mais dificuldade. Então, a primeira coisa que eu vou fazer nesse cabelo vai ser uma divisão. Vou separar essa lateral. Ó, percebe que quando eu uso a escova raquete, facilita na hora de dividir o cabelo. Então eu vou utilizar aqui a parte mais fina do pente, recessão alta. A recessão alta, a média e a baixa aqui é na ponta do acabamento. Então, recessão alta. Ó, vou fazer de novo para vocês verem. Recessão alta, meu dedo ela acompanha o pente e lá no final segura. Então facilita, ó. Segura, eu puxo a parte de baixo, depois a parte de cima e tenho uma divisão limpa, tá? Isso facilita demais. Vou fazer isso por todo o cabelo. Eu posso fazer uma divisão de ferradura aqui, ó. Divisão de ferradura, tá? Divisão de ferradura porque fica no formato de ferradura mesmo, só para vocês verem aqui, ó. Tá vendo? Vou fazer isso do outro lado. Aqui eu já fui de frente também. Divisão de ferradura. Dividir o cabelo. Eu vou puxar esse cabelo tudo para cima aqui. Como ele tá médio, ele não vai ficar voltando. Cabelo dividido. O que eu vou fazer aqui é uma baseline, tá? Para o português, claro, uma linha base, que é até onde eu vou poder subir com essa tesoura. Então, eu vou puxar, seria como se eu estivesse fazendo uma aresta. Então, eu vou puxar até onde eu vou poder subir, ou com pente corrido, ou com mecha a mecha, dependendo da forma que você for fazer. Mas eu vou puxar esse cabelo aqui, ó. E vou cortar. E essa será a minha guia, tá? Eu vou fazer isso por toda a lateral. Essa base que eu tô cortando é o que vai fazer com que esse cabelo de cima se conecte depois. Porque se eu subo demais, esse cabelo ele não tem conexão, fica muito pesado, tá? Então, eu vou fazer isso por todo o cabelo. Quando chega nessa parte de baixo, eu vou deixar mais volume aqui na coroa. Então eu começo a inclinar minha mão para baixo. E eu não vou reto aqui não. Eu venho um pouco mais para baixo. Deixo mais espaço, mais separado essa parte da coroa aqui. A parte da coroa ela vem mais para baixo. Eu vou querer volume nessa região. Então eu não posso tirar tanto, tá? Você vê que já vai criando uma marcação. Eu vou fazendo isso por todo o cabelo. Virar aqui para vocês verem o outro lado. Uma coisa. Puxo aqui. Tô criando a minha linha base. E aqui eu já começo a descer um pouco mais. Feito isso, eu tenho uma marcação que é até onde eu posso trabalhar aqui, tá? Vou repassar para ver se eu não deixei nenhuma ponta. Marcação feita. Eu posso agora trabalhar
mecha a mecha, né? Utilizando minha guia e cortando a parte de baixo, eu posso trabalhar pente corrido até onde eu fiz a minha guia, e aí vai depender muito do que você quer fazer. Eu posso trabalhar em diagonal, já se eu for jogar esse cabelo em diagonal, como é um cabelo cacheado, né, eu vou deixar o mais natural possível. Depois eu posso utilizar sim um secador para finalizar esse cabelo, mas a parte de cima a gente vai ter que usar um difusor para deixar os cachos mais naturais. Então aqui eu vou utilizar o pente corrido. Eu sei até onde eu posso subir porque eu tenho a minha guia, tá? Então eu vou puxando, vejo se tem alguma ponta e excesso. É um trabalho que no dia a dia é bem rápido, então eu tiro o excesso, e eu posso depois visualizar, aí eu posso trabalhar o pente corrido. Só que como eu não quero essa lateral, lembra, ele quer se conectar mais com o cliente, ele é um vendedor. Então eu não quero deixar nada muito raspado, nada feito degradê, eu não quero muito baixo essa lateral, eu vou deixar algo mais harmônico pro rosto dele. Então eu vou trabalhar agora no mecha a mecha. Sei que pode estar confundindo a cabeça de alguns, mas a gente vai moldando aqui e você vê que você pode se adaptar, pegar a sua técnica e utilizar algo que eu estou passando aqui, tá? No dia a dia, pessoal, esse cabelo aqui a gente vai gastar mais ou menos uns 30 minutos para ser feito, já lavado, já finalizado. Óbvio que no vídeo demora um pouco mais. Meus vídeos no YouTube, eles são mais longos porque é como se fosse uma aula mesmo. Então, a ideia não é só que a galera visualize, mas que quem assista consiga aprender algo e saia daqueles vídeos mais rápidos, né? Que você não consegue entender a explicação e nem o porquê de nada. Então, feito toda a lateral, eu vou fazer agora o outro lado. Tá? Ó. Tirar todo o excesso. Tenho a minha guia aqui, então eu sei até onde eu posso subir. Aí você vê que tudo que for para baixo aqui eu posso tirar. Sempre se baseia na guia. Fazer essa parte de trás agora, baixa um pouquinho dele. Como eu falei, parte da coroa, por que descer? Eu quero essa parte mais cheia, porque ela vai se conectar aqui, ó. Esse cabelo de cima ele vai se conectar aqui, tá? Então, se a gente faz muito reto, a gente acaba marcando mais e eu preciso disso aqui um pouco mais cheio. Então eu vou aqui agora repassar. Nesse estágio, na parte de baixo, eu posso trabalhar pente corrido. O cabelo mais claro, meio louro, então tem que tomar cuidado para você não tirar demais. Mas esse acabamento é que eu quero maior, então eu quero esse formato. Deixa eu ver aqui. Quero esse formato, tá vendo? Essa parte mais cheia e aqui um pouco mais baixo. E a gente vai fazendo toda essa lateral. Agora eu vou trabalhar o pente corrido nele todo para tirar
as pontas e ondulações só da parte de baixo. Então eu vou trabalhar só essa região aqui, ó, rapidinho. Ó, perceba que o acabamento dele tá entrando aqui, então eu preciso consertar isso. Eu vou baixar um pouco mais essa região, porque esse acabamento ele tem que ser mais natural para esse tipo de cabelo, ok? Ó, eu vou deixar essa costeleta um pouco mais baixa na tesoura mesmo, só para que a gente consiga. Já deu uma melhorada. Esse cabelo, se vocês quiserem, vocês podem fazer um taper, né? Mas é bem na pontinha, porque a gente não quer que ele degradê muito marcado ou algo do tipo. Quero deixar uma pegada mais social nesse cabelo, tá? Então, taper poderia ser uma boa, mas bem de leve. A aresta feita, a base feita na lateral, tá? A gente vai fazer do outro lado agora, tirar todo o excesso. Esse cabelo, ele vai ser direcionado dessa forma aqui, ó. Então o cabelo vai se encaixar com a parte de cima. Então esse cabelo de cima, ele vai se conectar com essa aresta aqui. E a gente vai criar um formato um pouco mais quadrado pro rosto dele, tá? Porque se você sobe muito, depois você joga esse cabelo por cima, cria uma marcação e aí não fica legal, você tem que cortar demais. Você segue a formatura do crânio e aí faz com que a cabeça fique redonda, beleza? Então, aresta feita, onde você vai se conectar essa parte de cima, eu vou fazer o outro lado. Ó. A minha guia já tá aqui. Eu vou repassar para ver se não tem nada. E vou tirar aqui para consertar esse acabamento. Vou tirar um pouco mais nessa parte de baixo, tá? Esse caso aqui, pessoal, a gente tá cortando a lateral do cabelo, né, mais curta. Mas se vocês forem deixar mais longa, o cliente vocês pedirem mais longa, quiser manter os cachos também na lateral, o ideal é que você venha, né, cortando mecha a mecha por todo esse cabelo para que você tenha uma angulação diferente, tá? Esse fio de baixo ele fique tão longo quanto o de cima para que você não perca essa parte. Que não é o caso aqui. No final vocês vão ver o resultado e vão entender o que eu estou falando. Feito isso, a base. Agora, perceba que esse cabelo ele vai cair aqui, ó. Então ele vai conseguir direcionar para os dois lados, tá? A gente vai visualizar qual lado que vai ficar melhor, mas percebe que o cabelo ele tem para onde cair, ele tem uma base por baixo, né? Ele tem uma estrutura. Então, eu vou dividir esse cabelo agora. Puxa aqui. Eu vou fazer uma mecha central, vou molhar mais um pouco. Posso utilizar a parte mais fina do pente aqui para me afiliar. Então, central você pode usar como referência a sobrancelha, mas no dia a dia a gente faz bem rápido. Ó. Então, vou usar como referência aqui a sobrancelha. Então, separa essa mecha guia central. E a mecha que vai me auxiliar para eu cortar os dois lados iguais. Então, só para mostrar a vocês, vocês vão perceber aqui, ó. Isso é muito comum. A parte da frente está mais curta do que a parte de trás. Sendo que no crânio, né, e nesse tipo de cabelo, a parte mais alta vai ser a parte do ápex, que é esse meio da cabeça. Então, se a gente quer deixar um formato todo quadradinho, a gente vai deixar essa parte mais curta, que ela tá mais longa, e a parte da frente mais cheia, tá?
Então, isso é muito comum, porque às vezes na hora de finalizar, o cliente pede, eu quero tirar um pouquinho mais da frente. Aí o profissional vai lá, tira mais da frente, mas ele não compensa no cabelo todo. E aí depois fica isso aqui mais curto, isso aqui fica inchado, e o cliente fala, pô, eu tô com a sensação que meu cabelo tá grande atrás, tá inchado. Mas é exatamente por isso. Aqui, como é mais alto, quando o cabelo cresce, vai inchar mais. Então a gente vai utilizar aqui, ó. Eu vou praticamente tirar quase nada da frente, tá? E eu vou cortando no meio. Então, agora eu vou pegar essa mecha guia, direcionar ela toda para um lado, tá? Então, tô direcionando ela toda para um lado. E aí eu vou agora cortar, ó. Então minha guia está aqui, eu vou cortar o que passa. Vou fazendo isso por todo o cabelo. Isso é bem rápido no dia a dia. A parte superior, galera, vocês gastam 3, 4 minutos aí para cortar no dia a dia. Então vou sempre pegar a minha guia que eu cortei na forma central. Não vou deixar o dedo assim inclinado. Eu vou elevar o dedo, já que eu quero um formato quadrado. Esse fio aqui, ele tem que ser mais longo que esse, tá? Então a percepção vai ser que tá do mesmo tamanho, mas como a cabeça ela é curva, o crânio ela é curvo, essa parte aqui é mais funda, o fio tem que estar maior. Se essa parte é mais alta, o fio tem que estar menor. Tá? Então pega aqui. A posição do meu dedo faz diferença. Eu não posso inclinar muito o dedo. Tirando o excesso. Então aqui agora eu estou criando o formato para esse cabelo. Não estou texturizando, não estou fazendo nada. Só estou criando um formato para que quando a gente finalize, a gente tenha um resultado legal, tá? Agora eu vou pegar aquela mecha gria central que eu fiz e vou direcionar ela toda para um lado, para cortar o outro lado. Então, onde está minha guia? Minha guia está aqui que eu já cortei. Eu vou tirar o que passa aqui da outra lateral. Vou fazer isso de forma bem rápida. Minha guia está aqui, eu vou tirar o excesso. Perceba que esse lado ele vai estar sempre maior. Então a gente não pode seguir a curvatura do crânio, se a gente quer dar um formato legal. O crânio ele às vezes é oval, às vezes é redondo. Na maioria das vezes ele vai arredondar. Se você seguir a formatura do crânio para cortar, você não vai fazer um trabalho legal ou o cliente não vai gostar. Por quê? Porque vai sentir que a cabeça está redonda, enfim, né? Pronto, feito isso, eu vou puxar esse cabelo todo pro lado e eu vou conectar esse fio de cima junto com a guia que eu tinha feito lá embaixo. Então, a guia vai ser até onde eu posso cortar esse cabelo. Minha guia vai estar aqui embaixo, eu vou tirar o excesso da parte de cima e assim eu estou criando uma conexão, tá? Esse cabelo ele não vai passar e quando a gente direcionar ele para trás ele vai estar bem encaixado, beleza? Vou puxar de novo. Veja se não tem nada passando. Vou cortar. A conexão vem até o fundo da onde a gente fez. Vou fazer isso do outro lado. Tá? Deixa eu virar para cá para vocês enxergarem melhor. Esse cabelo de cima eu vou puxar. Onde ele tá vindo? Minha guia tá aqui embaixo. Eu vou puxar ele junto com minha guia. E vou tirar o que passa. E assim eu conecto a parte de cima com a parte lateral.
puxar aqui. Toda a parte lateral. Com a parte disso, tá? Agora eu vou começar a trabalhar meus acabamentos. Eu vou repassar, na verdade, a parte superior agora de forma diagonal para ver se não está passando. Eu sempre vou ver se não está passando nenhuma ponta. Tiro qualquer pontinha que esteja. Vou fazer isso por todo o cabelo. Você vê que às vezes fica um pedaço um pouco. Então eu faço isso de forma bem rápida no dia a dia. Minha guia vai estar aqui embaixo. Eu vou tirar o excesso da parte de cima e assim eu estou criando uma conexão, tá? Esse cabelo ele não vai passar, marcar aqui esse acabamento, tá? E depois eu vou explicar o porquê. Mas eu vou marcar sempre pegando a parte de cima do tragos aqui como referência. Separei. E vou fazer esse acabamento um pouco mais natural. Tava muito para dentro, eu consegui baixar um pouco. Trabalha de forma mais natural. E depois a gente pode fazer um detalhe aqui no final do vídeo. Que a gente consiga ter um acabamento melhor. Fazer isso por toda a lateral. Baixa um pouquinho. Essa lateral aqui. O ideal é você não entrar muito, mas também não deixar muito aberto esse acabamento, que não fica legal. Então, eu vou ter sempre uma referência aqui da orelha, um dedo mais ou menos, para que fique um resultado legal, tá? Então, você vê que a maquininha de acabamento ele já me possibilita ver alguns pontos. Por exemplo, aqui ainda tem um certo volume que eu vou trabalhar com a tesoura. Eu preciso fazer um encaixe aqui. Depois eu posso utilizar a tesoura de desbaste para poder encaixar um pouco mais. Então, esse momento do acabamento é o momento que você começa a visualizar o cabelo de outra forma, tá? Ó. Marcar essa parte de trás. Também não pode subir muito, mas se você tem um cliente que isso aqui é longo, se você deixa muito embaixo, parece que a cabeça dele é muito maior, o pescoço dele é muito maior do que realmente é. Tá? Com o tempo vocês vão encontrando esse equilíbrio, mas tem sempre umas referências que a gente pode usar, como é de um dedo aqui atrás da orelha, tá? É a mesma coisa aqui. Se a gente usa um dedo da orelha, a gente vai ver aqui mais ou menos esse sentido. Máquina que estou utilizando, JRL, aquela versão 2020, tá? Uma máquina que eu tenho gostado bastante, tem muita força e precisão. Então, essa junção de coisa aí é importantíssima para o dia a dia, para a gente conseguir ser mais produtivo, a gente conseguir executar um trabalho melhor. E nem é uma máquina tão cara assim, tá, pessoal? Hoje em dia as máquinas estão tão caras que uma máquina de acabamento de R$600 não é tão cara assim mais. Então, a máquina que vale super a pena aí para quem está pensando em trocar de máquina. Tirei o excesso. Vou trabalhar aqui sempre na parte de cima do trago. Então pega essas referências, um dedo atrás da orelha, tragos, acabamento. Vou pegar aqui a parte de baixo. Se o cliente gosta de uma costeleta um pouco mais longa, pega a parte de baixo do trago. Não é o caso aqui, que depois eu vou dar uma diferenciada nesse acabamento dele. Vou mostrar para vocês também. Tirei o excesso, fiz esse acabamento. E agora o cabelo ele começa a me mostrar os pontos que eu tenho que trabalhar, tá? Então eu vou trabalhar esses volumes, trabalhar essas pontas, para que quando eu fizer esse encaixe, quando eu deixar esse cabelo mais solto, eu tenho o cabelo muito melhor para estar finalizando. Então, ó,
com a própria tesoura, eu vou fazendo aqui um pente corrido, trabalhando melhor nesses pontos, ó. Com a parte mais fina, para que eu consiga pegar essas partes de forma melhor. Eu sempre trabalho com a tesoura assim no livre para tirar algumas pontas. Isso aí com o tempo vocês vão pegando um feeling também. Vou sempre puxando e vendo se tem algum cabelo que esteja muito maior que o outro. E vou dando formato esse cabelo. Pegando o formato, agora a gente vai trabalhar aqui. Como esse cabelo ele já estava feito praticamente um taper, eu vou dar uma clareada aqui nesse acabamento para que a gente consiga ter algo mais jovial para esse corte. A gente consiga ter essa transição de um cabelo social para um corte mais jovem. Então vou trabalhar esse tape aqui e essa barba aqui também vai sair. A gente vai deixar só o cavanhaque aí, tá? Tem problema deixar o cavanhaque? Não, né? Pode tirar. Você prefere, né? Então aqui já tá marcado. Eu vou só tirar esse excesso. E agora eu vou fazer um tape. Vou utilizar aqui começar com o penteante. Agora eu com a zero alta já. Lembrando que essa lâmina é taper, então é um pouquinho mais alta. O próprio pente 1 eu venho a favor aqui, ó. Tirando o excesso. Agora eu vou marcar um pouco mais. Maquininha de acabamento. E agora eu vou utilizar a tesoura de desbaste para conectar, tá? Lembrando que essa tesoura aqui é a parte de corte na parte de baixo. Isso facilita nesse encaixe. Então eu vou trabalhar com isso aqui mais clarinho. Vou fazer do outro lado e aí eu vou mostrar a finalização para vocês. Bom, aqui o cabelo basicamente está finalizado. Eu passo uma pomadinha, mas se o cliente ele for finalizar em casa, não quiser usar secador nem nada, ele vai finalizar dessa forma. A gente pode usar um difusor, mas que vai ficar no mesmo estilo, a gente só vai secar, né? Mas eu quero mostrar uma finalização, que eu quero levar esse cabelo cacheado um pouco mais para ondulado na hora da finalização, para o cliente, para um evento, alguma coisa. A primeira coisa que eu vou fazer é secar essa lateral em diagonal para trás, tá? Só para manter aqui. Então vou utilizar uma escova aqui de 12 RPM, um pouco mais grossinho. No morno, vou utilizar no morno e na velocidade alta. A grande diferença aqui vai ser a frente, tá? Aqui eu não vou escovar tanto, porque eu não quero tanto volume, mas eu quero a frente um pouco mais aberta. E aí eu vou explicar o porquê. Eu vou puxar aqui, eu vou junto com o secador junto da escova, tá? Então eu abri mais, né? Vou trazer ele para um ondulado, depois eu vou utilizar um produto para que não fique assim essa tanta diferença, mas só para mostrar a vocês. Então eu vou sempre puxar junto e o secador ele acompanha, faz esse movimento, para depois quando eu direcione para trás ele fique o topete um pouco maior.
Percebe que esse cabelo de cima, ele vai sempre se conectar com aquela aresta que eu deixei lá no início. Então, sempre que eu jogar, ele vai ter uma conexão para os dois lados. Exatamente porque a gente deixou uma base. Agora eu vou utilizar um leave-in, tá? Um leave-in junto com óleo. Aqui. Um leave-in junto com óleo, só para fazer essa finalização. É uma finalização, pessoal, que é só para que a frente do cabelo ela esteja um pouco mais esticada e tenha um pouco mais de volume. Então a pessoa ela não vai deixar isso aqui muito liso, não. Não é para vocês esticarem demais também não. E como eu não quero tanto volume, a parte de trás ela continua cacheada. Aí agora eu vou fazer essa junção. Né? Se eu estiquei, eu abri um pouco mais o cacho na frente, mas ele vai continuar cacheado para chegar ali perto do ondulado, tá? Então é uma finalização rápida, que a gente vai dar mais formato. O cliente ele consegue fazer em casa, dá um pouquinho de trabalho, né? Porque ele vai ter que escovar a frente, mas vai dar o volume necessário para que a gente tenha um cabelo que, no nosso caso aqui, é um cara que vai se conectar com o cliente no trabalho dele, é um cara que é vendedor, vai trazer um pouco de formal, porque a gente trouxe um cabelo mais cheio, também traz um acabamento mais jovem, que ele é jovem, um acabamento do pezinho, mas que a frente tenha o volume necessário para que tenha um formato um pouco mais harmônico, tanto no rosto como na cabeça inteira, né? A gente limpou um pouco mais, aqui também tirou o excesso de barba que estava falhada, isso também dá um resultado legal. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Não deixe de se inscrever, manda para seus amigos, comenta bastante, envia para aquele amigo que está iniciando, que tem alguma dúvida. Eu tenho certeza que alguma coisa que eu passar aqui, ele pode estar colocando junto as habilidades dele aí, aprimorando também. Até o próximo vídeo. Tchau!